Olá, boas-vindas ao espaço do canal Mundo dos Concursos. Aqui é o seu ponto de apoio, de informação na jornada pela aprovação. Hoje, a gente continua a nossa exploração dos remédios constitucionais. Chegamos à parte 4, e o foco agora é o mandado de segurança. Vamos usar as fontes que a gente recebeu para entender melhor. Certo, então? Vamos lá. O que é exatamente esse mandado de segurança? Ele está regulamentado pela Lei 12.016 de 2009, né? Isso, ele é uma ferramenta jurídica, assim, fundamental, serve para proteger um direito líquido e certo. Pode ser de pessoa física, pode ser de pessoa jurídica, né? E isso quando existe uma ilegalidade ou um abuso de poder que venha de uma autoridade pública. E esse direito líquido e certo, o que significa na prática? Olha, a doutrina diz que é aquele direito claro, sabe, evidente, que não tem muita margem para disputa, para discussão. A prova já está ali, pronta para ser usada, e o direito pode ser exercido na hora. Entendi. E quem é considerado autoridade pública para efeito do mandado de segurança? Ah, essa definição é bem ampla. Não é só o agente do Estado, tipo o servidor público tradicional. Entram aí também representantes de partidos políticos, administradores de autarquia, sabe? E até dirigentes de empresas privadas ou pessoas comuns, mas só quando elas estão exercendo alguma função pública delegada. A responsabilidade é ligada àquela função específica. Um exemplo talvez ajude a gente a visualizar. Sim, claro. Imagina um candidato com deficiência. Ele foi aprovado no concurso, passou nas provas, mas aí na perícia médica, a banca examinadora diz que a deficiência dele não existe ou não se enquadra. Essa pessoa poderia então entrar com um mandado de segurança contra a decisão da banca? Porque a banca está agindo em nome do poder público naquele momento, né? Exatamente, perfeito exemplo. Nesse caso, a pessoa buscaria garantir o direito líquido e certo dela à vaga pela cota, que foi negado por um ato da banca que está exercendo uma atribuição pública. E um ponto crucial que a gente sempre tem que lembrar: o mandado de segurança tem essa natureza residual. Residual. Como assim? Quer dizer, ele só cabe se a situação específica não for protegida por habeas corpus, que é para liberdade de locomoção, ou por habeas data, que é para acesso ou retificação de informações pessoais. Se couber um desses dois, não cabe o mandado de segurança. Entendi. E existem tipos diferentes de mandado de segurança, certo? Isso. Basicamente são dois. Temos o mandado de segurança individual, que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode usar para proteger o seu próprio direito líquido e certo, como no exemplo que você deu. E temos também o mandado de segurança coletivo. Ah, o coletivo. Esse parece interessante. Quem é que pode entrar com essa ação em nome de um grupo? Não é qualquer um, imagino. Não mesmo. A Constituição e a lei definem direitinho quem pode. São os chamados legitimados. Primeiro, o partido político, mas tem que ter representação no Congresso Nacional. Ele pode usar o MS coletivo para defender os interesses dos seus integrantes ou relacionados à finalidade do partido. E também podem entrar com a ação organização sindical, entidade de classe ou associação. Mas, atenção, precisam estar legalmente constituídas e funcionando há pelo menos um ano. E elas defendem que tipo de direito? Defendem direitos dos seus membros ou associados, né? E esses direitos têm que ser pertinentes às finalidades da entidade. Não pode ser qualquer direito. E o que é fascinante no coletivo é que ele protege tanto os direitos coletivos, em sentido estrito, aqueles que são de todo um grupo, indivisíveis, tipo a defesa de um interesse ambiental por uma associação, quanto direitos individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos? O que seria isso? São direitos que, na origem, são individuais, pertencem a cada pessoa do grupo, mas têm uma origem comum. Pensa, por exemplo, num grupo de consumidores lesados pela mesma prática abusiva de uma empresa. A associação pode defender todos eles juntos, e a decisão nesse MS coletivo, a chamada coisa julgada, só vai beneficiar os membros do grupo que são representados pela entidade que entrou com a ação, ou substituídos pelo partido. Muito claro. E o prazo? Tem um limite de tempo para entrar com mandado de segurança? De quando? A partir da data em que a pessoa interessada toma ciência, fica sabendo oficialmente do ato que ela quer impugnar, o ato ilegal ou abusivo. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, já bateu o martelo. Esse prazo é decadencial. Decadencial significa que... Significa que ele não se suspende e nem se interrompe por nada. Se passar os 120 dias, já era.
perdeu o direito de entrar com mandado de segurança para aquele ato específico. É um prazo fatal mesmo. Nossa, importante saber disso. Com certeza. E outra coisa, geralmente o mandado de segurança não é gratuito, tá? Precisa pagar custas judiciais e exige a representação por um advogado. Ok. Vamos ver como a Constituição Federal trata disso. O artigo 5º, inciso 69º, ou melhor, 69. Diz o quê? Ele diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. É a definição base, né? E o inciso seguinte, o 70. O 70 complementa, falando justamente do coletivo. Ele diz: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional; a linha B, organização sindical ou entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Basicamente, esse inciso define a legitimidade ativa coletiva, ou seja, quem pode pedir o MS coletivo. A legitimidade ativa individual é da pessoa física ou jurídica, como a gente já falou. E a legitimidade passiva, quem está do outro lado, é a autoridade pública ou agente que praticou o ato. As fontes que a gente analisou também citam umas súmulas do STF, né? Algumas restrições importantes. Exato. São entendimentos já consolidados do Supremo. Por exemplo, a súmula 268. Ela diz que não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial que já transitou em julgado, ou seja, da qual não cabe mais recurso. O MS não serve para reabrir um caso já decidido definitivamente. Faz sentido. E as outras? Tem a súmula 267, que fala que não cabe MS contra um ato judicial se ainda existe um recurso próprio para ele, com ou sem efeito suspensivo. E a súmula 266, que diz que não cabe MS contra a lei em tese, de forma abstrata. Ah, mas essa da lei em tese tem o detalhe, não? Tem. Embora não caiba contra a lei em si, de forma geral, o próprio STF admite o MS contra leis que já produzem efeitos concretos e imediatos sobre alguém, as chamadas leis de efeitos concretos. Entendi. Que mais de importante as fontes trouxeram? Olha, outros pontos que apareceram. Quem entra com mandado de segurança pode desistir da ação a qualquer momento, sem precisar da concordância da outra parte. Em casos de urgência, a lei até permite usar meios mais rápidos para dar entrada na ação, como telegrama, fax ou hoje em dia meios eletrônicos, né? Mas depois tem que apresentar os documentos originais. Já falamos que a sentença no coletivo só atinge os substituídos e um ponto de atenção: não cabe MS contra atos de gestão puramente comercial. Gestão comercial. Tipo, quando uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista está agindo como uma empresa qualquer no mercado, comprando, vendendo, definindo preço, nesses atos de gestão, que não são exercício direto de poder público, não cabe MS. E a lei 12.016, ela traz mais detalhes sobre o processo em si? Sim, sim. A lei detalha bastante coisa. Por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 3º, diz que se um direito pertence a várias pessoas, qualquer uma delas pode pedir o MS. Não precisa que todas entrem juntas. O artigo 2º ajuda a definir quando a autoridade é considerada federal, basicamente, se as consequências financeiras do ato atingirem a União. O artigo 3º tem uma coisa interessante. Permite que um terceiro, que tenha interesse jurídico, impetre no MS se o titular do direito for notificado e não fizer nada em 30 dias. Curioso isso. O artigo 4º trata dessa impetração urgente por meios eletrônicos, que a gente comentou. E o artigo 5º é muito importante. Ele lista expressamente quando não se concede mandado de segurança. Que seriam? Contrato administrativo do qual ainda acaba recurso administrativo com efeito suspensivo, ou seja, um recurso que pare os efeitos do ato. Contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E, reforçando a súmula 268, contra a decisão judicial transitada em julgado. Ok, bastante informação. Então, para a gente amarrar tudo que essas fontes trouxeram. O mandado de segurança é essa garantia para proteger direito líquido e certo quando houver ilegalidade ou abuso de poder por autoridade. Pode ser individual ou coletivo. Esse último com legitimados bem definidos, como partidos e associações.
Tem aquele prazo fatal de 120 dias, que é decadencial, e não cabe em qualquer situação. Tem vedações claras, como contra a decisão judicial final ou ato de gestão comercial. É isso. Exatamente esse o resumo. É uma ferramenta muito poderosa para a cidadania, para garantir que os direitos, claros, não sejam atropelados pelo poder público ou por quem age em nome dele, conhecer quem pode usar, contra quem, as hipóteses e, principalmente, ficar muito atento a esse prazo de 120 dias é essencial para quem estuda para concurso e para qualquer cidadão, na verdade. E se a gente pensa nisso num quadro mais amplo, né, a existência do mandado de segurança mostra como é importante ter mecanismos ágeis para defender direitos que são, assim, evidentes. Isso até levanta uma questão maior sobre o acesso à justiça, né, e o quanto as pessoas realmente conhecem seus direitos e as ferramentas que têm para protegê-los. Uma reflexão muito válida para a gente fechar com isso. Encerramos essa nossa análise focada no mandado de segurança, que foi a parte 4 dos remédios constitucionais. Continue contando com o canal Mundo dos Concursos para buscar informação e apoio na sua preparação. A gente se encontra na próxima.